E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu vim falar do filme Os Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, O Começo, que estreou aí no último dia 27 de abril nos cinemas brasileiros. E antes de continuar, eu vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então galera, finalmente eu pude trazer aqui este vídeo falando de Os Cavaleiros do Zodíaco, que é a adaptação, né, dessa saga clássica que eu amo de paixão. Eu sou um fã, assim, voraz de Cavaleiros do Zodíaco. Assisti todo o anime, consumi tudo, qualquer tipo de conteúdo relacionado a Cavaleiros do Zodíaco. Assisti todas as sagas, exceto aquela saga Ômega que a gente desconsidera e finge que nunca existiu. Já vi todos os filmes, até mesmo aquela adaptação horrorosa que a Netflix fez em 3D. Eu assisti aquilo, mas aquilo também a gente desconsidera, né? Porque não faz parte disso aqui. Mas, enfim, veio finalmente uma adaptação em live action, que desde o início já começou a fazer burburinhos, já começou muita gente a ficar com o pé atrás, porque a gente conhece essas adaptações em live action de anime. Vide o exemplo de Dragon Ball, que ficou horrível. E quando eu vi as primeiras notícias, quando eu vi as primeiras imagens que estavam desenvolvendo um live action de Os Cavaleiros do Zodíaco, eu confesso que sim, eu fiquei com o pé atrás como todas as outras pessoas, mas também fiquei com aquela ponta de esperança. Bom, esse vídeo aqui vai ter spoiler sim, galera, beleza? Porque tem muita coisa aqui que eu quero pontuar e eu preciso falar com spoilers. Eu poderia dizer, o filme é tão ruim como todo mundo tá dizendo? Eu digo que ele não é excelente, mas que ele poderia ter sido muito pior. Então eu vim aqui trazer um conceito para vocês sobre esse filme, até para vocês tentarem enxergar esse filme sob uma nova ótica, para vocês não crucificarem tanto ele, porque ele tem sim alguns pontos positivos. Obviamente, não vou passar pano para os pontos negativos, mas a gente tem que reconhecer que tem muitas qualidades sim. Bom, vamos lá galera, o filme ele começa assim com uma premissa um pouco parecida da história original, que a deusa Atena ela encarnou na forma de uma criança na Terra e conta toda a mitologia dela, que ela foi a deusa da guerra e da sabedoria e isso e aquilo. Até aí tudo bem. Até nessa parte eu pensei que eles seguiriam exatamente a ordem cronológica que acontece no anime, que depois ia mostrar já o Seiya jovem treinando, ia ter aquele torneio galáctico e aquelas coisas, iam reunir os cavaleiros para tentarem conseguir a armadura de ouro. Eu pensei que eles iriam fazer mais ou menos por aquilo, até por causa daquelas cenas que tem no ringue, que eu vi no trailer. Então eu acreditava que aquelas cenas do ringue seria a competição galáctica, né, que foi o primeiro arco do anime. Eles mudaram completamente assim o desenrolar da história, partiu para um outro rumo, criou um outro conceito, tipo o Seiya era apenas um moleque e tal, que estava em busca da irmã dele, que sumiu. Isso eu achei um fator muito importante, porque a Seika, ela, na minha opinião, ela nunca foi levada muito a sério no anime. Então eu gostei que aqui no filme eles deram mais ênfase na busca do Seiya pela Seika. Então assim, o personagem ele tem um objetivo, o objetivo dele é procurar a irmã dele que desapareceu há tantos anos atrás. Então assim, o Seiya, pelo menos aqui no filme, ele não foi mostrado pra gente como um herói qualquer que caiu de paraquedas e ficou envolvido no meio desse rolê todo, entendeu? Ele tem um objetivo e o objetivo dele é encontrar a irmã. Só que acontece que o Seiya, ele tem o cosmo que habita dentro de si. Então, por conta desse cosmo, a Seika sabia que ele tinha esse cosmo dentro de si, por isso que acabou protegendo ele e optou se entregar para a Uragi, que é a mulher do Kido lá, né? Acho que é a Sami Kido, o nome dele aqui nessa adaptação. Então o Seiya ficou anos e anos tentando procurar a irmã dele, e esse é o propósito dele. O filme acabou, mas o propósito dele continua. Então em nenhum momento ele queria se envolver nessa coisa de cavaleiros, de se tornar um cavaleiro. Então meio que isso foi por acaso,
mas por conta do cosmo dele. Bom, vamos falar um pouco da Athena. Eu confesso que quando eu vi a personagem pela primeira vez, né, e a atriz que interpreta é a mesma que fez aquela série horrorosa de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, uma das grandes bombas da Amazon que graças a Deus foi cancelada. Eu confesso que eu fiquei meio assim, tipo, gente, nada a ver essa menina ser a Athena. Primeiro, por ser loira, tudo bem, eu não esperava uma pessoa de cabelo roxo, né, gente, vamos lá. Mas assim, eu fiquei meio decepcionado quando eu vi, só que depois, quando ela despertou o poder de Athena dela, ela se transformou de fato em Athena, o cabelo mudou de cor, aí eu, agora sim eu digo que ela está razoavelmente parecida. Bom, gente, eu gostei de alguns pontos, de algumas inserções de personagens, mas algumas dessas inserções eu achei que foi pouco desenvolvida. Uma delas foi a própria Gurad. Acho que é assim o nome dela, né? Beleza, ela foi inserida aqui para ser uma espécie de vilã, né? Dessa primeira etapa desse filme, dessa primeira etapa dessa saga, posso assim dizer. As motivações dela eu achei muito rasas, porque tipo, ela tinha a vida dela juntamente com o marido, sabia de toda a questão do cosmo, dos cavaleiros, sabia do poder de Athena, e por um simples medo, né, da Saori algum dia explodir esse poder, esse cosmo e acabar com a humanidade, a mulher começou a surtar, começou a drenar cosmo de cavaleiros por conta de um acidente que ela sofreu, né? Que quando a Saori era pequena, ela teve uma explosão de cosmo involuntário, fazendo com que ela perdesse os 2 braços, né? Então por isso ela acabou tendo que criar protótipos, criou para ela e também criou outros homens que tinham cosmo, né? Que tinham poder de cosmo. Ela acabou criando espécie de ciborgues, eu posso dizer assim. Tá, beleza, as ideias e as intenções, elas são boas, mas eu acho que faltou muito desenvolvimento nisso aqui. Outras coisas também que faltou, se aprofundar mais na questão do cosmo, porque assim, pra gente que conhece a franquia, que conhece a saga por inteiro, a gente já sabe o que é o cosmo, certo? A gente já sabe do que se trata, a gente sabe que é isso, isso e aquilo, mas para um público novo, um público que não conhece, vai ficar completamente perdido sem saber, gente, que é essa? Bom, e para vocês terem um comparativo, quando eu fui no cinema, foi eu e o meu namorado. Ele nunca teve acesso ao material original, né? Pra ele, a experiência de assistir aquele filme foi uma experiência boa, agradável, mas ele ainda teve algumas inserções da minha parte que eu explicava algumas coisas pra ele não ficar boiando. Tipo, olha, o Cosmo é isso, isso e aquilo, o Seiya é um cavaleiro de Pégaso, e ele perguntava, por que Pégaso? Pégaso é uma constelação e tal. Então assim, antes dele ir assistir comigo no cinema, eu dei um upgrade mais ou menos pra ele do que significa os Cavaleiros do Zodíaco. Então assim, quem for assistir esse filme sem ter ideia do material original, algumas coisas vai entender, talvez eles vão gostar sim do filme, porém vão ficar boiando em alguns aspectos, em alguns elementos que não foi muito bem explicado e muito bem aprofundado aqui. Tivemos o Cássio, que eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Eu achei que eles transformaram o personagem num tirano qualquer, achei muito qualquer coisa. A Marin, na minha opinião, foi uma das grandes escolhas. A Marin, pra mim, ela foi um dos grandes acertos desse filme inteiro. A Marin, assim, ela prometeu e entregou, certo? Em nenhum momento eu questionei, em nenhum momento eu fiquei insatisfeito com as cenas que a Marin aparecia. Eu acho que ela ainda deveria ter tido mais tempo de tela, porque quando ela tava em cena, eu sentia que o filme empolgava mais. Então, a Marin, na minha opinião, acho que foi a melhor escolha, o melhor acerto aqui desse filme. Bom, e outra coisa também que eu achei um acerto foi eles terem ocultado a identidade do Ikki desde o início do filme. Então, assim, quando eu via aquele rapaz, juntamente com a Gurad e aquele povo lá, eu ficava naquela, gente, mas quem é esse personagem? Eu sei que na ficha técnica eles colocaram que o nome do personagem dele é Nero. Então eu ficava, velho, eu não lembro de nenhum Nero no desenho, no anime. Não tô lembrado.
deve ser algum personagem novo, que nem a própria Gurad, né? Eu fiquei assim, deve ser algum personagem novo que inseriram aqui pro filme. E eu amei deles terem ocultado a identidade dele pra só no final revelarem que ele, na verdade, era o Cavaleiro de Fênix. Então, assim, eu confesso, eu dei gritos e gritos no cinema quando ele se revelou como Cavaleiro de Fênix. Então, assim, gostei disso, deles terem ocultado. Eu acho que foi uma grande surpresa, na minha opinião, eu fiquei surpreso, eu jamais imaginava que aquele cara seria o Cavaleiro de Fênix. Tivemos aí um enfrentamento bem legal entre ele e o Seiya. O Seiya conseguiu despertar o poder da armadura de Pégaso. Ficou uma armadura bem diferente do anime, de todas as outras que eu vi, mas enfim, eu gostei, eu achei bonito. Mas assim, galera, vamos lá. Muita gente tá detonando o filme, muita gente tá falando muito, mas muito mal. Tá dizendo que foi um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, um dos piores live actions, uma das piores adaptações. Então, assim, galera, eu não vou discordar totalmente com vocês, porque sim, tem muitas falhas, tem muitos erros ali de lógica, principalmente. Alguns personagens ali estão muito mal alocados ali, não estão, sabe, parece que uns ali não sabem o que estão fazendo, outros que deveriam ter mais tempo de tela, eles ficam muito ali stand-by. Eu concordo com muitas coisas que vocês falam sobre não gostar, então respeito completamente a opinião de vocês de não terem gostado dessa adaptação, mas eu tô tentando trazer aqui sobre uma nova ótica para vocês tentarem enxergar também as qualidades. Tem todos esses defeitos que vocês já citaram, que vocês estão citando na internet, mas também tem essas qualidades que eu estou citando aqui para vocês. Então, assim, vamos tentar se apegar a essas qualidades para futuramente eles fazerem uma sequência onde eles possam consertar os erros que eles cometeram neste filme aqui. Porque, gente, o filme não tem como encerrar dessa forma. Não tem como. Então a gente tem que torcer para que ele dê bilheteria, porque é um filme caro, é um filme muito caro, que depende de retorno financeiro para eles poderem fazer uma sequência. E precisa ter uma sequência, porque a história é totalmente inconclusiva. Entendeu? Nós não vimos os outros cavaleiros, nós não vimos nem referências direito dos outros cavaleiros e tal, então a gente precisa sim de uma continuação, e eu espero que na continuação os roteiristas, os diretores, eles tentem consertar todos os erros que cometeram aqui nessa primeira parte. Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.